Boa tarde, pessoal do terceiro ano. Bem, vamos começar a nossa semana de revisão, né? Falando um pouco do Teorema de Bolzano. A nossa colega Bianca disse que estava com um pouquinho de dúvidas nesse conteúdo, né? Que vai cair na prova, um dos que vai cair. Então vamos falar um pouco sobre o Teorema de Bolzano. Vou fazer uma explicação rápida aqui, fazer uns exemplos e passar uma atividade para vocês. Então vamos lá. O Teorema de Bolzano ele é muito usado no cálculo numérico, na matemática, né? Isso é muito visto na graduação em matemática. Mas ele também dá para ser usado em função, ou no caso a gente está falando de polinômios, né? E o polinômio nada mais é, né? O polinômio px nada mais é que uma função. Então dá para a gente usar essa ideia do teorema de Bolzano para função, para polinômios. Então é o seguinte, como é que a gente vai usar essa ideia do teorema de Bolzano? Para determinar se em um intervalo entre dois valores de x, se vou fazer uma estimativa de quantas raízes eu vou ter entre esses dois valores. O que seria uma raiz, né? Para a função. É quando o gráfico vem aqui, ó, onde ele tocar no eixo x, ele é uma raiz, né? É uma raiz da função. Então, no polinômio, como a gente viu, quanto maior o grau, mais possibilidades de raízes pode ter, né? Então, a função do primeiro grau corta assim. O segundo grau, assim ou assim, duas, né? E por aí vai. Então, como é que eu faço para determinar isso? Ó? Em todos os exemplos aqui, esses dois é de uma ideia, ali é de outra. Eu vou pegar o intervalo AB, certo? Aí o que acontece? Entre esse intervalo A e B, eu vou ter esses dois pontos aqui, né? Um que está ligado em A, e aqui é P de A, né? Que é a função P do número A. E aqui o B, né? E aqui o P de B. Vou fazer nesse, mais para... No resto eu vou fazer direto, certo? O que acontece? Se eu pegar aqui, ó, o valor de P de A é um valor que está acima, é um valor positivo, né? Ó, valor positivo. E o P de B ele está abaixo, é negativo. Então o que acontece? Quais são as possibilidades que eu tenho para a quantidade de raízes que eu vou ter entre A e B? Eu posso vir direto aqui, ó, a função vir e para B, ou seja, eu teria aqui, ó, uma raiz. Ou eu poderia fazer diferente. Em vez de fazer isso, ó, poderia vir aqui, volta, depois para cá. Aí eu já teria quantos, ó? Uma, duas, três raízes. Ou seja, qual é a ideia aqui, ó? A ideia é que se eu tiver dois valores, ó, um positivo e um negativo. Como assim? Quando eu multiplicar, ó, P de A vezes o P de B, como um é positivo e outro é negativo, o resultado vai ser o quê? Menor do que zero, né? Vai ser um valor negativo. Então, toda vida que eu multiplicar, né, os dois valores, de P de A e P de B, e o resultado é negativo, o que é que vai acontecer? Nesse intervalo, eu posso ter, naquele primeiro exemplo, 1, nesse segundo, 3, eu poderia fazer ó, assim, 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 5, ou seja, quais são as possibilidades? Eu posso ter uma raiz, ou eu posso ter um número ímpar de raiz, certo? Então, essa é a possibilidade. Eu posso ter uma raiz, ou eu posso ter um número ímpar de raízes, certo? A ideia é parecida também nesse de baixo aí, ó. Nesse de baixo é a mesma situação, certo? Só que agora eu vou ter, né? Só que agora eu vou ter um embaixo, vou ter um negativo e outro positivo. É a mesma coisa. Posso vir aqui direto, ó, uma raiz, aqui voltar, vou ter 3, 5 e por aí vai. Ou seja, a estimativa da quantidade de raízes que tem entre A e B é o que? Uma, pode ter uma raiz ou um número ímpar de raízes, certo? Então essa é a ideia. Ó. Toda vida que eu multiplicar os valores, né, entre dois intervalos, o P de A e o P de B, e esse resultado é negativo, é menor do que zero,
existem essas possibilidades. Ou entre esses dois valores tem uma raiz, ou eu tenho uma quantidade ímpar, certo? E a ideia é parecida, né? Quando acontece o seguinte, ó. No caso aqui, ó, tenho dois valores pares. Aqui, ou pares não, dois valores positivos e dois negativos, né? Então, quando eu multiplicar aqui, ó, o P de A vezes o P de B, mais com mais dá mais, menos com menos também dá mais, ou seja, vai ser um número maior do que zero. Então, quando for um número maior do que zero, o que é que vai acontecer? Ó? Vai acontecer, ó, nesse primeiro caso, pode ter uma ligação direta aqui, ó, ou seja, não vai ter nenhuma raiz, certo? Ou ele pode fazer o seguinte, ó, ir lá embaixo e voltar. Aí, no caso, eu vou ter duas. Ele pode vir uma vez aqui, outra, ele vai ter 4. Ou seja, quais são as possibilidades entre esse intervalo? Não ter nenhuma, ou ter um número par de raízes. A mesma situação aqui, ó, dois negativos, ó, pode fazer ligação direta, pode vir uma, duas, três, 4 raízes, pode ser 6, 8, ou seja, novamente a mesma coisa, né? Pode ter nenhuma, ou um número par. Então essa é a ideia do Teorema de Bolzano. Vai fazer uma estimativa da quantidade de raízes que tem em um intervalo de x, né? Ó. Se a multiplicação dos dois valores do intervalo, né, do P de A e P de B, for negativo, pode ter uma ou um número ímpar de raiz. Se der positivo, pode ter nenhuma ou um número par de raiz. Então basicamente é isso que diz o Teorema de Bolzano que vai servir para a gente, certo? Então vou passar agora uns exemplos e no final passo uma atividade para vocês. Então vamos resolver esses dois exemplos aí, né? Vamos usar a ideia do Teorema de Bolzano. Primeiro está dizendo o seguinte: determine se a função p de x, né, a função polinômio p de x, é igual a x ao quadrado menos 2, tem pelo menos uma solução real no intervalo 1 e 2, né? Então, seguinte, aqui é como se fosse o A e aqui o B, que a gente vai usar. Então, a gente vai fazer P de A, ou seja, P de 1, vamos fazer P de B, ou seja, P de 2. Então, vai acontecer o que, ó? Substituindo por 1, fica 1 ao quadrado que dá 1, menos 2, isso aqui dá menos 1. Agora por 2, fica 2 ao quadrado, tá 4, menos 2 vai dar 2. Quando eu multiplicar isso aqui, ó, menos 1 vezes 2, isso aqui dá menos 2. Ou seja, isso aqui é menor do que zero. E se é menor do que zero, isso quer dizer o quê? Ó? Eu tenho um valor negativo e um positivo. Então isso quer dizer que vai ter que passar pelo menos uma vez, né, o gráfico no eixo x. Então, determine se a função tem pelo menos uma solução real no intervalo. Tem sim, então é verdade. Então, tem solução real. Pronto, uma aplicação bem simples, né, do Teorema de Bolzano. Aí aquela outra ali já é um pouquinho diferente porque ele não estipula valores, mas eu tenho uma equação, que é um polinômio, né, igualado a zero. Então basicamente é saber se tem solução, se tem raiz, né. Aí o que acontece? Ele quer só provar que tem pelo menos uma solução real, não importa onde. O que é que a gente faz? A gente atribui intervalos. Eu gosto sempre de atribuir o intervalo seguinte, ó. Eu tenho aqui o eixo, né. Eu gosto sempre de pegar um valor depois e um anterior. Aí ir aumentando caso não dê o resultado que eu quero, certo? Então normalmente eu pego o quê? 1 e menos 1, 2 e menos 2 e vou aumentando até chegar onde eu quero. Isso serve para esses casos mais simples, para casos... claro que uma questão não vai pedir algo assim para um caso que vai precisar de valores muito grandes, certo? Não, quando são valores grandes, normalmente eles dão esses valores. Então a gente vai usar o quê? O primeiro intervalo de menos 1 até 1. Então a gente vai atribuir esses valores aqui, ó, e ver quanto é que dá. Então, ó, vamos fazer primeiro como se fosse P de menos 1. Vai ser, ó, menos 1 elevado a 5, que dá menos 1, mais menos 1,
mais 1. Ou seja, menos 2 mais 1 dá menos 1. O P agora é de 1. 1 elevado a 5 é 1, mais 1, mais 1. Ou seja, igual a 3. Ou seja, eu tenho dois valores, ó, menos 1 e 3, que ao multiplicar, né, isso aqui dá o quê? Dá menos 3, né? Ou seja, é um número que é menor do que 0. Então, essa mesma situação aqui, ó. No intervalo de menos 1 a 1, tem pelo menos uma raiz. Isso quer dizer que tem só uma? Não está determinando isso. Pode ter 3, pode ter 5, ou seja, que a gente viu no teorema de Bolzano. Se der negativo, tem pelo menos uma ou um número ímpar. Se desse positivo, não tinha nenhuma ou um número par de raiz, certo? Então, é isso. Essa é a ideia principal do teorema de Bolzano que a gente vai usar. Então, vou passar agora para vocês uma atividade e no decorrer da semana a gente vai ter a revisão aí para a nossa prova da semana que vem, certo, pessoal? Valeu, até mais.